Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, meu aluno, minha aluna. Que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a disciplina da ciência do direito, o direito do trabalho, aqui no nosso querido Tec Concursos. Eu espero que vocês estejam seguindo a nossa plataforma Tec Concursos nas redes sociais, no Instagram. O Tec tem uma das, sem sombra de dúvidas e com toda humildade, uma das plataformas para o estudo e para lhe ajudar no alcance do seu sonho mais fantásticas do nosso país. Você deve conhecer o nosso material, nossos estudos, nossos cursos e também nos acompanhar no YouTube, onde nós estamos direcionando e disponibilizando diversas aulas gratuitas dos mais variados temas da ciência do direito e também de forma ampla para que você possa ter conhecimento necessário de diversas disciplinas para aprovação do concurso público. Nós estamos estudando o direito do trabalho, desde os seus aspectos primordiais, ou seja, desde o início do conceito, do histórico, da propedêutica, até a sua construção no direito individual, no direito coletivo, e também estudaremos aspectos do direito internacional e do direito público administrativo do trabalho. Após analisar toda a principiologia e a relação de trabalho, a relação de emprego com uma espécie de relação de trabalho, nós vimos os variados contratos de trabalho, as espécies do contrato de trabalho. E após estudar isso, nós vimos vários contratos afins. E então estamos agora no tópico em que esse contrato se extingue, em que esse contrato deixa de existir, de produzir efeitos jurídicos. Estamos no tópico maior da extinção do contrato de trabalho. Porém, para falar da extinção, nós temos que falar de temas satélites, temas afins e com eles correlacionados. E neste momento nos debruçamos sobre o tema da estabilidade no trabalho. E vimos que essa estabilidade está relacionada à ideia de garantias provisórias no emprego. Primeiro diferenciamos o que vinha a ser a chamada estabilidade definitiva, e vimos ali naquela estabilidade definitiva, por exemplo, a estabilidade decenal, daquelas pessoas que trabalhavam antes da Constituição de 88, 10 anos naquele mesmo empregador, naquela mesma fonte pagadora. Essa pessoa que trabalhava por 10 anos adquiria uma estabilidade e não poderia ser despedida sem justa causa. Depois nós observamos com uma outra modalidade de estabilidade definitiva daqueles servidores públicos que serviam sem a aprovação do concurso público, sem o concurso público de provas e títulos, antes da Constituição de 88 há pelo menos 5 anos. Estas pessoas também adquiriram estabilidade. Professor, por que isso é importante para direito do trabalho? Porque existem empregados públicos que trabalhavam naquela condição. Então, essas são as modalidades de estabilidade definitiva. Mas não é esse o nosso foco. O nosso foco é chamado de estabilidade provisória. E nos primeiros blocos nós estudamos sobre estabilidade provisória com foco no dirigente sindical. Nós vimos que o dirigente sindical, 7 dirigentes e 7 suplentes, de acordo com a Constituição e a sua recepção, eles têm a chamada estabilidade do registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato. E nós vimos que esse dirigente sindical, ele só pode ser despedido quando ele pratica uma falta grave. Ele só pode ser despedido por justa causa. Porém, é imprescindível que se apresente um procedimento especial trabalhista, um inquérito judicial para apuração de falta grave. Nós estudamos, inclusive, a súmula que trata do dirigente sindical, a súmula 369 do TST, em todos os seus pormenores. Em sequência, vimos ainda no que pertine a essa estrutura aqui das estabilidades provisórias, a estabilidade provisória da empregada gestante. Nós vimos, inclusive, que a estabilidade provisória da empregada gestante atinge qualquer modalidade de contrato, inclusive os chamados contratos por prazo determinado. Então, a gestante engravidou, período de experiência, gestante engravidou, contrato de safra, ela engravidou, ainda que exista um contrato por prazo determinado para cobrir as férias ali, naquele períodozinho de Natal, ela tem direito à estabilidade. Quando? Da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, conforme artigo 10º, inciso 2, a linha B do ato das disposições condicionais transitórias, o chamado ADCT. Nós vimos ainda, do que pertence à gestante, essa aplicação específica, mesmo na hipótese de admissão em contrato por prazo determinado, ela tem estabilidade. É a inteligência no enunciado da súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho. Em sequência, a gente viu que para que um empregado estável, qualquer que seja ele, peça demissão, aplica-se o regramento do artigo 500. Então, isso se aplica, inclusive, para aqueles que nós vamos falar agora. Para que o empregado estável peça demissão, artigo 500 da CLT. Esse pedido vai ter que ser feito
com a presença do sindicato, ou pelo menos no Ministério do Trabalho. Não pode ser feito um pedido normal, como nós faríamos aqui se estivéssemos numa relação em que não existisse qualquer tipo de garantia provisória. Então, situação normal, o empregado diz, não quero mais trabalhar, direito potestativo, pede demissão. Situação em que ele é protegido pela estabilidade provisória. Ainda que ele não queira mais trabalhar, a forma jurídica como isso se manifesta, ou assistido pelo sindicato, ou no Ministério do Trabalho. Para quê? Para que evite pressão de empregadores neste sentido. Nós vimos, dentro desse particular, que em algumas hipóteses não é interessante que se readmita o empregado ao trabalho pela incompatibilidade, até relacional com o seu empregador, pela, como é que eu posso colocar, quando for desaconselhável essa readaptação, essa reintegração ao trabalho. Vimos que nessa hipótese, conjugado com o artigo 496 da CLT, lemos o enunciado da súmula 396 do TST. E nós observamos que o magistrado, ainda que não haja pedido de indenização substitutiva, pode conceder indenização substitutiva, convertendo o pedido de reintegração em pedido de indenização. Repito, ainda que não haja pedido. Nós explicamos aqui que, mesmo sem este pedido, o magistrado, neste caso, poderá julgar fora do que foi pedido, extra petita. É por isso que os juristas que estudam tal tópico, quando falam da principiologia do processo de trabalho, chamam isso aqui de princípio da ultrapetição ou da extrapetição, o que entendo mais correto tecnicamente. Então, recomendo vocês a leitura de todos esses tópicos, lembrando ainda que existe a estabilidade provisória do membro da Comissão de Representação dos Advogados, dos empregados, dos advogados, do membro da Comissão de Representação dos Empregados, ele tem essa estabilidade provisória, do registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato. Essa comissão de representação é um órgão que faz um contato interno com o empregador em empresas que têm mais de 200 empregados. É comunicação interna. Vimos ainda o empregado acidentado, que ele tem direito à estabilidade, ele que ficou pelo menos 15 dias afastado do trabalho e que gozou o benefício previdenciário auxílio doença acidentário. Repito, empregado acidentado que ficou pelo menos 15 dias afastado do trabalho e gozou do benefício auxílio doença acidentário, ele vai ter direito a uma estabilidade provisória de 12 meses. Não pode ser despedido sem justa causa, nos 12 meses seguintes. O interessante é que, quando nós estudamos o empregado acidentado, a ele se aplica o mesmo raciocínio que nós observamos lá na empregada gestante. O empregado acidentado, ainda que ele tenha sido contratado num contrato por prazo determinado, ele goza da garantia provisória do emprego. Então, você contratou o rapaz por experiência, ele se acidentou, ele tem direito à estabilidade. Quem estabelece isso é o enunciado da súmula 378 do TST, de forma mais precisa, no seu inciso 3. Nós vimos ainda que o membro da CIPA, o chamado cipeiro, tem uma estabilidade estabelecida pela Constituição e somente se aplica essa estabilidade da CIPA para o membro da CIPA que é representante dos empregados, sendo desnecessária, neste caso aqui, a propositura da ação judicial do procedimento especial denominado inquérito judicial para apuração de falta grave. Vimos que toda essa estrutura da estabilidade do membro da CIPA foi estudada de maneira pormenorizada. Lembrando ainda que, se for extinto o estabelecimento empresarial, o membro da CIPA pode ser dispensado. Não há de se falar de reintegração. Por quê? Porque não há de se falar de pagar salário para alguém que não está ali trabalhando. O suplente da CIPA, lembre-se, ele também goza da garantia de emprego estabelecida constitucionalmente, artigo 10º, inciso 2, a linha A do ADCT, do Ato das Disposições Condicionais Transitórias. Agora a gente vai entrar em outras modalidades de estabilidade. Vamos entender que, além dessas que tradicionalmente são estudadas e cobradas em prova, existem outras que, por cautela, temos que conhecer. Vamos prestar atenção em outras modalidades de estabilidade. Muita atenção, olho na tela. Agora vamos nos debruçar sobre a estabilidade do dirigente de cooperativa. A estabilidade do dirigente de cooperativa. Mas, em primeiro lugar, professor, o que é uma cooperativa? O que é uma cooperativa? A cooperativa, doutores, é uma pessoa jurídica de direito privado que tem a sua disciplina normativa trazida pela Lei 5764 de 71. Repito, a cooperativa é uma pessoa jurídica de direito privado que tem sua disciplina trazida pela Lei 5764 de 1971. Agora olhe para cá.
O Código Civil, ele deixa muito claro, no seu artigo 982, parágrafo único, que a cooperativa tem a natureza jurídica de uma sociedade. E o que é uma sociedade, gente? Uma sociedade é uma união de pessoas que se reúne para obter lucro mediante uma atividade lícita. Repito, uma sociedade é uma união de pessoas que se reúne para obter lucro mediante uma atividade lícita. É bem verdade que, ordinariamente, é possível sociedade limitada unipessoal. Em alguns casos, é possível sociedades até anônimas unipessoais, como as chamadas subsidiárias integrais. Porém, a regra é que a sociedade seja formada por um conjunto de pessoas que se reúnem para constituir uma pessoa jurídica e assim obter lucro mediante uma atividade lícita. Essa atividade lícita pode ser desde ser um grande supermercado até ser um escritório de advocacia. Nos dois casos aqui nós temos sociedades. Veja, sociedade é a união de pessoas que se reúnem para obter lucro, que não se confunde com associação. Na associação nós temos união de pessoas que se reúnem para uma finalidade lícita, uma finalidade geralmente cultural, ou assistencial, ou social, ou até religiosa, esportiva, mas nunca com finalidade lucrativa. A associação pode sim obter lucro, mas o lucro tem que ser sempre todo revertido nos fins associativos. Ao passo que a sociedade não. Quem constitui sociedade quer botar dinheiro no bolso. Então, os membros da cooperativa querem fazer o quê? Botar dinheiro no bolso mediante o trabalho. Detalhe: a cooperativa é uma espécie de sociedade. Então, é uma pessoa jurídica de direito privado com um modelo societário, mas ela é, por força de lei, uma sociedade simples. A cooperativa, por força de lei, é uma sociedade simples. E a cooperativa faz o seu registro, apesar de ser uma sociedade simples. Repito, a cooperativa faz o seu registro, apesar de ser uma sociedade simples, na junta comercial e não no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Então, a cooperativa é uma pessoa jurídica de direito privado que se organiza na forma de sociedade, sociedade dos tipos simples, que faz o seu registro na junta comercial. Essas são as características primaciais da cooperativa. Qual o detalhe? Você tem cooperativas que, por exemplo, existia muito, né? Não sei como ainda está hoje, mas tinha umas cooperativas de táxi do aeroporto, tinha aquelas contas, etc. E você tinha várias pessoas que dirigiam táxi, e a cooperativa realmente fazia uma união daqueles trabalhadores, mediante essa estrutura, para que todos se ajudassem, para que pagassem um fundo. Alguém batia um carro, tinha um rateio para direcionar um seguro, fazia um clube da sociedade e existia uma distribuição de valores. Isso é o conceito de cooperativa, essa espécie societária, sociedade simples. O que a gente vai se debruçar agora? Vamos nos debruçar sobre a estabilidade do dirigente de cooperativa. Quem é o dirigente? Aquele que dirige, aquele que dita os rumos, dita a forma como procede a cooperativa. Sobre isso, artigo 55 da Lei 5764 de 71. Olho na tela, olhe para cá. Artigo 55. Os empregados de empresa que sejam eleitos diretores de sociedades cooperativas, pelo mesmos criadas, olha para cá, os empregados de empresa que sejam eleitos diretores de sociedades cooperativas, pelos mesmos criadas, gozarão das garantias asseguradas aos dirigentes sindicais, pelo artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho. Repito, os empregados de empresa que sejam eleitos diretores de sociedades cooperativas, pelos mesmos criadas, gozarão das garantias asseguradas aos dirigentes sindicais, pelo artigo 543 da CLT. Então vamos lá. Qual é a questão? Base. Você é diretor de cooperativa? Sou. O empregado que seja eleito diretor de cooperativa, a ele vão se aplicar o mesmo raciocínio, os mesmos direitos, as mesmas garantias que existem para o dirigente sindical. Bom, e o que o dirigente sindical tem de garantia? Primeiro, ele não pode ser despedido sem justa causa. Primeiro, ele tem estabilidade provisória. Assim, o diretor de cooperativa também não pode ser despedido sem justa causa. Ele também goza de estabilidade provisória. Esse é o primeiro ponto. Com a estabilidade provisória dele, ele tem os mesmos direitos do dirigente sindical, repito. Como o diretor de cooperativa tem os mesmos direitos do dirigente sindical, ele só poderá perder o cargo mediante a propositura de inquérito judicial para apuração de falta grave.
Ou seja, para perder o cargo, ele vai responder uma ação judicial, um procedimento especial trabalhista denominado inquérito judicial para apuração de falta grave. Isso é imprescindível. Contudo, sobre o tema, é interessante que nós observemos como se posiciona a jurisprudência pátria. Vamos lá? Vamos prestar atenção nisso aqui. Olha para cá. Inquérito judicial para apuração de falta grave não é, para cá, algo que pode ser deixado de lado. Existe a exigência de inquérito judicial para apuração de falta grave. Entendimento jurisprudencial, para cá. Processo. Recurso de revista no agravo de instrumento. 14.20.27, 2017, 5.17.008. A relatoria é do ministro Caputo Bastos. Olha para cá. Como é que esse entendimento jurisprudencial tem importância para a gente? Vamos entender aqui que é um entendimento do TST. Eu, inclusive, coloco a fonte aqui para que vocês possam, em um momento ulterior, estudar e tirar eventuais dúvidas. Inclusive, podem me procurar através do meu Instagram, o Bruno Marbach, ADV Prof. Se identifica como meu aluno do TEC e eu vou ter prazer de tentar lhe ajudar. Vou para cá. Entendimento jurisprudencial. O relator, ministro Caputo Bastos, destacou que o debate sobre a estabilidade provisória no emprego do dirigente não é novo no TST, mas que ainda não há entendimento pacificado sobre esta matéria. Primeira coisa que ele diz é que, malgrado a clareza do artigo 55 da Lei 5.764 de 71, o que existe é um grande debate sobre a estabilidade provisória no emprego, olha para cá, que não é novo no TST, algo sempre discutido, mas que ainda não há entendimento pacificado sobre a matéria. Ele observou que o artigo 55 da Lei 5.764 de 71, de fato, assegura aos diretores eleitos para as cooperativas de empregados as mesmas garantias previstas no artigo 543 da CLT aos dirigentes sindicais, entre elas a proibição de dispensa desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato. Vamos lá? Então, o que a gente está vendo aqui é que existe essa discussão se existe estabilidade ou não na interpretação do artigo 55 da Lei 5.764 de 71. É uma discussão que não é nova no TST, mas que ainda não há entendimento pacificado sobre a matéria. O artigo 55 da lei, de fato, assegura aos dirigentes sindicais para as cooperativas de empregados as mesmas garantias previstas no artigo 543, ou seja, a mesma proteção exigente e existente para o dirigente sindical. Então, você não pode dispensar o diretor de cooperativa, assim como não pode dispensar o dirigente sindical. E como é que eu vou dispensar, professor, se eu preciso de inquérito judicial para apuração de falta grave para dispensar o dirigente sindical, eu precisarei de inquérito judicial de apuração de falta grave para dispensar o dirigente de cooperativa. Isso não pode ser esquecido. O que eu exijo para um, eu exijo para outro nesse particular. Preste atenção. Isso aqui é bem interessante. Contudo, continuando a explicação da jurisprudência do julgado, contudo, na interpretação do ministro, o direito à estabilidade da gestante de cooperativa pressupõe a contraposição de interesse com o empregador. O direito à estabilidade pressupõe a contraposição de interesses com o empregador. No caso, ele não identificou nenhum conflito entre o objeto social da cooperativa e a atividade principal do banco, uma vez que a Combaplan é uma sociedade de consumo. Vamos para cá. O juiz vai ter que identificar, no caso concreto, um conflito entre o objeto social da cooperativa e a atividade principal exercida, sob pena de não considerar essa circunstância e essa aplicação. A estabilidade exige esse confronto. Olha para cá. O relator ressaltou ainda que o direito à estabilidade não é uma garantia pessoal do diretor de cooperativa, nem resulta do simples fato de ele ocupar esse cargo, essa posição, mas uma prerrogativa conferida à categoria profissional,
para que o dirigente tenha condições de defender os interesses dos trabalhadores associados. Então, veja, o que nós estamos comentando aqui é que o relator ressalta que a estabilidade não é garantia pessoal e não é o simples fato de você estar ali exercendo uma profissão de diretor. Você pode ser diretor e não ter estabilidade no caso concreto. Você pode ser diretor e, no entanto, no caso concreto, existe alguém realizando esse serviço profissional. Então não basta ser diretor de cooperativa. Não basta. Não é uma garantia assim pessoal do diretor. Não pode existir conflito entre o objeto social da cooperativa e a atividade comercial do diretor. Não pode existir conflito entre o objeto social da cooperativa, ou seja, qual é o objeto social? O que a cooperativa faz? Não pode existir esse confronto entre isso e o desempenho e a forma como se desenvolve, olha para cá, a atividade do diretor. Essa decisão, doutores, foi uma decisão unânime. Olhe para cá. Foi uma decisão unânime. Processo, como nós dizemos aqui, está firmado. Eu peço que vocês tiverem interesse, vocês podem ler aqui, ó. Está disponível no site do TST sobre o dirigente de cooperativa. O que a gente está vendo, portanto? Dirigente de cooperativa, professor, no final, tem direito à estabilidade? Vamos lá. Tem direito à estabilidade, desde que, olha para cá, exista o que nós observamos como necessário, um conflito entre a atividade dele enquanto dirigente, isso é importante, e a base geral de como se relaciona a estrutura da própria cooperativa. Olhe para cá. Existe o direito à proibição da despedida sem justa causa e há um debate, não é matéria pacificada. Contudo, na interpretação do ministro, o direito à estabilidade da cooperativa pressupõe, ou seja, parte da pressuposição, a contraposição de interesse com o empregador. Se não existir nenhum conflito entre o objeto social da cooperativa e a sua atividade principal, não há de se falar propriamente dessa garantia do diretor de cooperativa. É isso que a gente faz aqui como resumo. Próximo tópico, que a gente fala aqui ainda dentro desse tópico de garantias provisórias, é da estabilidade do membro do Conselho Nacional de Previdência Social. Próxima estabilidade, vimos a estabilidade do diretor de cooperativa, e agora a gente vai ver outra estabilidade, a estabilidade do membro do Conselho Nacional de Previdência Social. Olho na tela. Para cá. Fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, órgão superior de deliberação colegiada que terá como membros. Para cá. Parágrafo 7º. Aos membros do CNPS, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurado que a estabilidade no emprego. Então, os membros do CNPS, que estão representando trabalhadores em atividade, quer eles sejam titulares, quer eles sejam suplentes, eles vão ter o quê? Garantia no emprego. Então, membro do Conselho Nacional da Previdência Social tem garantia da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo judicial, ou seja, bem protegido, bem amarradinho aqui para não ser despedido e ao mesmo tempo para não machucar o mestre, ao mesmo tempo para não direcionar isso. Olha para cá. De novo, presta muita atenção nisso aqui. Os membros do Conselho Nacional de Previdência Social, ó, até apagar isso aqui, representantes dos trabalhadores, primeiro, em atividade, o pessoal está trabalhando, está focado, titulares e suplentes, tanto para os titulares como de igual sorte para os suplentes. É assegurado o quê? Estabilidade no emprego. Quando? De quando é essa estabilidade? Da nomeação até um ano após o término do mandato. Esse é o período que tem estabilidade.
somente podem ser demitidos por motivo de falta grave, ou seja, isso é uma estabilidade provisória. Você só pode ser despedido por justa causa, não sem justa causa. Só se você comprovar o quê? Que ele pode ser despedido uma falta grave. Agora olha o detalhe aqui no final. Regularmente comprovado através de processo judicial. Gente, quando eu falo regularmente comprovado através de processo judicial, o que quero lhes dizer é: tem que ter a apresentação de uma ação judicial que comprove que esse membro desse conselho diretor, esse membro desse Conselho Nacional de Previdência Social, ele cometeu a falta grave. Tem que ter um processo, tem que ter dilação probatória, tem que ter oitiva de testemunhas, apresentação de documentos, impugnação de documentos, os meios de prova e direito admitidos disponibilizados em processo judicial que oportunize ampla defesa e contraditório. Isso é imprescindível, sob pena de nulidade do ato de despedida. Como é, professor? Vou ensinar. Se o membro do Conselho Nacional de Previdência Social, ou o diretor de cooperativa, como a gente viu aqui antes, ou o dirigente sindical, no caso deles, exige-se inquérito judicial para apuração de falta grave? Exige-se. E se eu não fizer o inquérito judicial para apuração de falta grave e aplicar a falta grave e dizer houve justa causa assim mesmo, ele vai apresentar uma demanda e vai ser reintegrado. Porque não basta que ocorra a falta grave. Nesses casos aqui, além da ocorrência da falta grave, você tem que ter o processo, o modo como essa falta grave é apresentada e materializada no sistema. Então, a estabilidade do membro do Conselho Nacional de Previdência Social é uma estabilidade que exige a apresentação, a propositura de inquérito judicial para apuração de falta grave, petição judicial escrita, 6 testemunhas por parte, um processo mais robusto e mais voltado à obtenção de provas. É isso que a gente chama de garantia da estabilidade do membro do Conselho Nacional de Previdência Social. Uma outra estabilidade que a gente estuda, olha para cá, estabilidade do membro do Conselho Curador do FGTS. Esse aqui, para não ficar muito grande, a gente vai deixar em mais um bloco. Até daqui a pouquinho.